Papo com bode, remando contra a maré do sistema, berrando alto e quebrando as correntes das diferenças. Tá valendo? Mas eu não ouvi a vinheta aqui não. Ouviu? Papo com bode, remando contra a maré do sistema. Hoje é um dia especial, dia 16 de maio de 2025, e nós estamos começando uma nova era dentro da cultura alternativa e do underground de Salvador, da Bahia, do Brasil. Hoje nós temos aqui uma figura icônica, uma figura especial, o nosso querido Gil Freitas, artista plástico, místico, músico, filósofo. O cara é multifacetado. Está com a gente hoje aqui e vai começar esse papo de bode. Eu acredito que vai ser em grande estilo. Tem muitas histórias para contar aqui e estamos aí. Nosso querido Gil, para vocês. Irmão Gil, e aí, como é que tá você? O que é que você tem para nos falar hoje? Eu ainda não perguntei, mas eu queria que você se apresentasse para a galera que ainda não conhece. Eu acredito que muita gente te conhece das antigas, mas tem aqueles novatos ainda que ainda não sabe quem é Gil Freitas. Me diga aí um pouco de você. Pois bem, meus jovens mancebos e padawans. Sou Gil Freitas, sou um jovem da periferia de Salvador. Comecei a fazer música lá por 87, mas realmente um trabalho assim, artístico e profissional começou realmente com o nosso saudoso Jaime Figura, né? E a partir daí, com a experiência que eu tive com ele, de artes plásticas, de música, fui desenvolvendo minhas próprias experiências, minhas próprias necessidades, né? Porque acho que desde muito jovem eu sempre tive uma vontade muito grande de lidar com música, com artes plásticas, com cinema, fazer um tipo de trabalho de movimento que mesclasse, que trabalhasse com todas essas linguagens, né? E, de certa forma, influenciado pelas vanguardas artísticas, né? Que eu, desde muito jovem, eu sou curioso das artes plásticas, todas as artes em geral. Comecei a ler muito cedo, então enciclopédias eram a minha fonte de leitura. Então, enciclopédia, você sabe, trata de todo tipo de assunto, então eu sempre fui muito curioso com essas questões todas. Beleza. Ô Gil, me fala um pouquinho aí, você falou sobre Jaime Figura. Eu fiz uma chamada, eu acho que durante 2 meses, eu fiz uma chamada falando sobre você, e depois eu, primeiro fiz um mistério, depois eu falei que era Gil Freitas, que foi o primeiro baixista da Defarpa. Eu não sei se foi o primeiro da Defarpa, me corrija se eu estiver errado, porém eu queria saber mais um pouco a respeito dessa ligação do Jaime. Eu fico muito... teve algumas coisas nos últimos... acho que nesse último mês, que eu fiquei um pouco chateado, que foi a questão desse museu que fizeram dele, né, depois dessa vernissagem. Não deixa de ser uma coisa boa, porém porque não fizeram em vida, né? Tem isso também. E assim, hoje começam a reconhecer Gil, o Jaime Figura, através de uma rua que é lá em Pau da Lima, né? Vai subindo ali, você sai da Gal Costa, sobe Pau da Lima, é a rua chamada Jaime Figura, né? Ela descendo é o nome de outra pessoa e subindo é o nome de Jaime Figura. Quer dizer, Jaime andou sobre toda a cidade e ninguém se importava. Depois morava em um lugar, eu não sei se foi escolha própria do próprio, né, Jaime, ou ele realmente, né, vivia naquela situação porque não tinha apoio. Mas o que eu gostaria de perguntar a você é como foi esse início na música, no punk. Eu até falei da questão do anarcopunk, só que anarcopunk é uma coisa, punk é outra.
Então a gente tem que diferenciar isso. Aham. Então, assim, para que não seja uma coisa aleatória, vamos botar os pingos nos i. O que é que aconteceu naquela época? Como foi essa experiência sua com o Jaime? Olha, eu conheci Jaime Figura. A gente tem que saber, a gente tem que diferenciar. Jaime Figura era um personagem. Isso. Era uma criação artística de um artista plástico, que eu não vou quebrar o desejo dele de se manter anônimo. Né? O Jaime Figura, a imagem que nós vamos ter é aquela mesmo e ficou, e eu vou preservar essa ideia dele. Então a gente tem que entender que o Jaime Figura que estava na rua era um personagem. Era uma obra de arte ambulante, uma obra viva. Né? Tem muitos fatos que acontecem que a pessoa não conhece a história, então a gente acha que ele foi um cara injustiçado. Foi sim, como qualquer artista alternativo que vai contra o sistema da cidade. Nós sabemos que a cidade toda é voltada para o carnaval, para a cultura do tropicalismo, né? Festa. Achei. Então, um indivíduo crítico como o Jaime Figura, porque aquela postura, as indumentárias, as máscaras dele, as roupas deles eram uma crítica à sociedade capitalista de consumo e uma sociedade que já estava totalmente corroída. E ele escrachava essa corrosão da sociedade, né? E ele se protegia com aquelas máscaras por ser um homem frágil, não que ele fosse uma pessoa frágil, mas um indivíduo que acredita nos seus sonhos, seus ideais e coloca, como ele dizia, o amor, a dor do amor à arte, que é uma das frases que eu sempre guardo comigo de lembrança, que era uma das frases que ele sempre falava, é a dor do amor à arte. Ele vivia essa dor, desse amor à arte, de fazer arte pela arte, né? E a gente sempre conversava, Jaime, você vai valer mais morto do que vivo. Você vai ser que nem Michael Jackson. Vai valer mais, você sabe que você vale mais morto, você sempre brincava. Quando ele ligava pra mim, a gente sempre se conversava, ele sempre perguntava, você ainda tá vivo? Mas não era aquela coisa, você ainda tá sobrevivendo, você ainda tá resistindo, você ainda tá aí, né? Era bem assim. Eu conheci Jaime antes dele começar a usar máscara. Ele já usava as indumentárias dele pretas, aquela coisa do Mad Max, do punk, que era o punk era o que mais estava próximo da proposta de arte dele. Mas não significa que ele fosse punk. Isso, né? Jaime tinha uma postura política conservadora. A pessoa Jaime Figura, não Jaime Figura, a pessoa Jaime tinha uma postura de esquerda, de direita. Mas por que de direita? Porque foi as pessoas que abraçaram ele. Ele, quando começou a andar mascarado, ele era muito perseguido. Ele era enquadrado. Ele morava aqui ali pelo São Caetano, ali por cima. Sim, eu sei. Fazenda Grande do Retiro, aquela região ali por cima. Eu Então me ele lembro era que ele muito morava perseguido. Ali. E era estranho, pô. Anos 90. Imagina, anos 90. Anos 90 você andar com moicano, andar com a calça rasgada, já de coturno, já era um escândalo. A gente sofreu muito, lugar, né? A gente passava no lugar, quantas piadas a gente ouviu, né? Que a gente não tomava banho. Eu mesmo já ouvi muito isso. Um bocado de esfarrapado, tá? Né? E ele era muito enquadrado pela polícia e ele chegou a pedir ao ACM, o velho, um tipo de salvo-conduto. E a ACM abraçou ele, abraçou como artista e deu a ele o direito de andar mascarado depois, inclusive, das 18 horas, porque, se eu não me engano, tinha uma lei. Não podia. Que não podia, inclusive carnaval, os caretas, o pessoal dos perrô, né, eram os únicos que podiam usar, né, mas do período de carnaval. E Jaime Figura tinha essa questão. Então, quando ele foi abraçado por essa galera, ele tinha um sentimento de retribuição. Então ele sempre levantou a bandeira e nunca teve vergonha disso. Isso aí, então, é uma postura, apesar de nossas posturas políticas serem totalmente divergentes, nessa parte eu compreendia ele e entendia essa questão dele, que ele tinha uma questão muito forte de gratidão. O sarcófago onde ele morou, o que o pessoal achava que era a moradia dele, era o ateliê dele, pô. Aquele sobrado foi concedido pela Condé na época de uma pessoa que ele também fez campanha, que foi Sônia Fontes. Não sei se ela tem alguma ligação política hoje, mas ela, na frente da Condé,
cedeu aquele espaço para ele. E aí ele construiu o abrigo nuclear, que era uma ideia que ele tinha, dentro daquela ideia da guerra, do militarismo, do mundo pós-apocalíptico, porque a questão da denúncia dele sempre foi essa, a questão da guerra nuclear, que nós estamos aí, está super atual, né? E da destruição, da corrupção do corpo, da sociedade e tal. Então ele tinha esse trabalho, ele fez o asilo nuclear, que era como se fosse um abrigo nuclear, mas tinha uma usina de força, ele tinha um sarcófago, tinha umas coisas. E aí o pessoal, se não me engano, tem um documentário de Daniel Lisboa que mostra esse trabalho, essa obra dele. É a obra dele. A obra de figura não é pintura. A figura nunca foi pintor, nunca foi desenhista, nunca foi... Ele era tudo. Ele fazia escultura, mas a obra, ele fazia tudo isso para ele. Ele desenhava muito bem, né? Pintava também muito bem, tinha essa coisa acadêmica, mas ele trabalhou tudo isso naquela obra dele viva, né? Essa exposição que está acontecendo agora para tirar os enganos que as pessoas criaram, que fosse como se fosse uma pessoa se aproveitando. Essa exposição ele estava preparando antes de morrer. Inclusive, ele se sentiu mal, ele estava trabalhando nas peças, nas obras dele, no ateliê com o Leonel Matos, e ele se sentiu mal. Pela manhã, acho que foi à tarde, ele foi para o posto de saúde e veio a óbito. Ele estava bem adoentado, estava pouco adoentado, um pouco enfraquecido, porque ele tinha sofrido um acidente há uns 2 anos antes. Ele tinha sofrido sofreu um atropelamento. Foi. E ficou acamado, ficou mal, né? E aí nós sabemos que essa época de pestilência que nós estamos vivendo hoje em dia, aí, cheio de vírus e cheio de contaminações, o cara pode ter sido pego, né, numa dessas viroses aí e não, com o coração velho, né? Não, uma vida de estoica, que ele tinha uma vida estoica, né? Alimentação deficitária, não comia no horário certo. Então, o cara era um cara que eu conheci, foi um guerreiro. E essa exposição, ele estava trabalhando para essa exposição. Essa exposição seria feita, se ele estivesse vivo, ele estaria lá nela. E acabou se tornando uma homenagem pós-mortem, né? A questão de nome de rua, velho, eu acho que até ele mesmo acharia isso patético. Porque o que é o nome de rua? Isso é assim, né? Tem tantas ruas da cidade de Salvador que a gente não lembra nem quem foram essas pessoas. Mas é sacanagem, né? Eu achei uma sacanagem. A questão da homenagem pública, principalmente a homenagem pública, ela só é feita depois que a pessoa morre. Acho que a única homenagem de pessoa viva foi feita para sempre com a dona Canu. Não, mas já tem muita gente que botou no viaduto com o nome dela. Mas tem muito baiano que tem homenagem, pô. Né? Mas eu acho que ele não ia dar muita importância, não. Acho que ele estava mais interessado em ganhar alguma ponta com isso, né? Se fosse gerar alguma coisa de benefício para ele, talvez. Não significando que fosse um cara interessado por dinheiro, né? Porque se ele fosse um cara interessado por dinheiro, ele já teria se vendido, tinha feito. Claro. Tava aí no panteão das sumidades da Bahia, né? Exato. E muito pelo contrário, ele foi muito detestado por essa galera. Mas não vamos ficar com certeza entrando em polêmicas. Sobre essa época, ainda continuando nesse assim, hoje a gente está aqui bebendo água, né? Hoje a gente está tomando água, não estamos tomando cerveja, é água. E Gil já não bebe já há muito tempo, mas houve uma fase muito sombria, né, na sua vida. Não sei se foi tão sombria. Teve uma fase sombria. Como eu estava dizendo aqui, o menino, para chegar nessa fase dessa paz de espírito, eu tive que descer por muitos infernos. Mas olhando para trás assim, não é tão assim, não. Na época a gente bebia muito. A gente bebia cachaça como se fosse água. Cachaça, vinho, cerveja, conhaque, misturava a porra toda, né? E nesse período, Jaime eu nunca vi beber. Nunca tocou. Das vezes que eu estive com ele, ele era um cara bastante, nessa parte assim, um cara sóbrio, né? Eu já, na época, eu fazia uso de substâncias psicoativas, bebia e tal. Mas essa minha busca por substâncias psicoativas já era uma busca pessoal com
uma piração transcendental. É. A religião, a espiritualidade na época não me trazia nada, não respondia às minhas perguntas, né? Entendi. E estudando, buscando nas coisas dos passados, tinha essa questão dos antigos substâncias alucinógenas para conseguir a transcendência da mente, da consciência, para entrar em outros estados alterados de consciência. E então eu fui, né, aquela obra de Castanheda, famosa, né, que não me lembro agora o nome dela, mas foi uma obra que muita gente leu. E então eu sou ainda desse final, desse período assim, meio hippie, começo do punk e tal, que a gente tinha essa coisa da autoexperimentação no corpo, queria experimentar tudo. Para poder chegar e depois dizer, não, isso é bom, isso é ruim, né? Eu me lembro que na época que, nos anos... final dos anos 90, final dos anos 80, na verdade, para início dos anos 90, a gente tinha uma galera, né, lá em Cajazeiras, né? Eu sou, junto com o Adriano, com Dunga, sim, né? Dunga da Trismegisto, a gente, junto com a galerinha lá, a gente juntou e fizemos o Juventude Alternativa de Cajazeiras, chamada Jaca, né? E eu fiz parte dessa galera. E engraçado que na época, o meu grupo, o único que fumava era eu, o único que usava droga. Assim, eu nunca cheirei pó, essas coisas, porque já tive a oportunidade, mas nunca quis. E era mais difícil. Era mais difícil. Mas eu gostava de fumar um negocinho, né? Eu gostava de fumar maconha e tal, aquela coisa toda. Então, assim, ao ponto da galera chegar pra mim e dizer assim, rapaz, pare com isso, bicho. Você tá fumando demais, pare de fumar, não sei o que. Isso da galera só você que fuma. Eu digo, pô, imagine uma galera que ouve som, porque na verdade era uma grande mistura, né? Um ouvia punk, eu mesmo sempre ouvi punk, eu ouvi hardcore, eu ouvi trash. Eu não tenho essa. Eu era desbloqueado quanto a essa coisa, né? E na época, a gente não tinha essa frescura de nichos, de só ouço metal, eu sou punk. Não, a gente andava todo mundo junto. A gente andava nas lojas, tinha a Not Dead, tinha a Maniac, a Caia. Você sempre tava as galera punk, os metaleiros juntos, os headbang, todo mundo junto. Sai pra beber, sai pra curtir. Rolava de vez em quando aquelas covardias, mas aí era isso coisa já foi depois, isso aí já foi quando os skinheads chegaram aqui na cidade. Aí tem uma história também interessante, né, nos anos 90, que eu acho que já estamos falando de cultura underground, né? Os carecas daqui lançaram um manifesto, ou o jornal fez uma matéria, eu não sei. Eu sei que eles tiveram assim uma repercussão grande. Eles tiveram uma página inteira no Caderno 2 do Jornal à Tarde da época. E tiveram mais uma matériazinha lá falando deles e tal, e dessa matéria, eles lançavam um desafio mesmo, assim, dizendo, a partir daquele momento, declarando guerra a toda e qualquer outra cultura alternativa que não fosse a propagada por eles. E diz que eles iam sair fazendo os expurgos, né? Aquela coisa bem de SA nazista, né? Aí, rolou muita coisa. Eu me lembro desse dia porque eu tava... Essa coisa estourou, caiu com uma bomba. Não sei que no outro dia a gente se encontrava no Orixás Center, ali justamente na Maniac. Aí naquela parte da Maniac, você ia pra lá, e tinha a Maniac, tinha um bazar musical. Bazar de junho. Que depois acho que virou de Big Bros. Não sei. Acho que é de Rogério Big Bros. Rogério Big Bros. O bazar passou pra mão dele, não sei quem eram os donos de nada naquela época. Eu sei que a gente ia pra lá e inclusive a gente era problema pros caras, porque a gente não comprava nada. E ficava só pedindo pra botar disco. Que não era só CD. fazia gravar a fita. Não tinha, e aí quando tinha dinheiro pra gravar fita. Às vezes gravava um VHS pra pegar uma fita de VHS do batizado de alguém dentro de casa, roubava, levava pra fazer gravação dos VHS de show. Né? Que a gente não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Era a época das cavernas. A gente, quando você queria trocar um som com alguém, você mandava carta. Você lembra? Eu sou da época de mandar carta pra galera de fãzinho de fora, pra ficar recebendo fitinha, mandava coletinha daqui, coisa e tal. Era um tempo legal. Isso. Hoje a coisa evoluiu para os grupos de internet, tem Telegram, as coisas continuam, só que outro mundo, outra linguagem, outras rebeldias, outras necessidades, né? E aí a gente se juntou, ficou essa bomba.
E aí se juntou nesse dia uma equipe, meu irmão. Aquele filme é Fuga de Nova York. Ou se não, aquele The Warriors, Os Guerreiros da Noite. Aí imagina, um monte de punk, cheio de corrente, barra de ferro, tudo atrás deles. Fomos procurar esses carecas, rapaz. Sorte que alguém avisou os caras e os caras acabou que os caras não estavam no lugar onde eles diziam que iam. E acabou que ficou só rolando treta. Tinha show que você não podia ir, que os caras ficavam esperando. Pá. Aí depois, como resposta a isso, surgiu a VS. O Verme do Sistema surgiu em resposta a essas agressões dos caras. Mas também os caras ficavam... Os caras também eram chatos. Ficava meio que polícia do movimento, mas teve... éramos jovens e inquietos. Mas a VS também, ele criou problema com muita gente. Ah, né? sim. Fez. Mas hoje em dia, pelo menos, olha, Morcego, quando eu tocava numa banda chamada Iconoclasta, ele ia no show da gente, então lá em Plataforma a gente sempre foi muito considerado, muito respeitado, a gente andava junto, entendeu? Ele tocou com o pessoal da Não, Proliferação, que depois foi tocar no Dinho, que faleceu junto com o Morcego na época, era um grande parceiro nosso aqui lá da Cidade Baixa. Depois o Dengue trabalhou comigo, pô. Dengue trabalhou comigo, careca. Dengue trabalhou comigo na Intussa, cara. E era um cara interessante, mano. Um cara interessante, né? Mas a gente quando tá em grupo e essa questão da ideologia, né? Essa coisa de grupo e ideologia, às vezes meio que estraga a gente com relação ao que a gente tem de verdadeiro. Né? E às vezes para ser reconhecido, para se sentir pertencendo a alguma coisa, a gente tem que, às vezes acaba fazendo umas coisas que não tem nada a ver com a nossa natureza. É verdade. Né? E aquilo marca. Com certeza. Né? Eu... Vamos falar de figura. Conheci figura em 1991. Sim. Numa situação interessante. Hoje um grande amigo meu chamado Mano Gavazza, que por coincidência não é coincidência, ele foi diretor, participou da presidência do Rotary Club. Apesar de não ser irmão, ele fez parte do Rotary, da diretoria do Rotary. E na época ele era um violoncelo, ele tocava violão, estava aprendendo, estudando música. E ele sempre teve contato com essa galerinha do tropicalismo. A família de Caetano Veloso, o Gilberto Gil. Acho que um aniversário de Gilberto Gil, na Escola de Belas Artes, Figura estava lá e eles se conectaram. E aí esse certo dia, acho que 1º de janeiro de 91, me lembro hoje porque era um Réveillon, esse cara me aparece na praia com Jaime Figura. Imagina, Jaime Figura todo em plena praia de Plataforma. Aí me chamando para tocar contrabaixo com eles, porque eles estavam com uma proposta louca de fazer uma mistura de MPB com rock. Eu digo, esse negócio não vai dar certo. E tanto foi que acabou que não deu certo. Esse aí ele foi o protótipo da Defarpa, porque Jaime, ele tinha um trabalho ele já fazia essa coisa de rap, de DJ. Ele pegava samplers de trechos de música, repetia, fazia o loops e fazia as bases que ele queria para as músicas dele. E aí a primeira vez que eu ouvi o trabalho dele foi essa fita. Ele mostrou esse tipo de trabalho, porque ele tinha coisas de menor, base de menor, base de metal. E aí eu digo, vem cá, cara, você com essa parada aí você quer fazer MPB, maluco? Não tem nada a ver, porra. Tanto é que a gente brincava até hoje que ele tinha uma música que tem uma frase assim: deixe de ser idiota, guerra não. Agora imagine a gente cantando deixe de ser idiota, guerra não. Aí, porra, aí não pega, cara. Você com esse visual aí, tu vai. Aí eu sei que o projeto não deu certo, e aí ele montou um trabalho com o pessoal do Matéria Carente. Sim, eu conheço. Aí ele tocou um tempo com Matéria Carente. Matéria Carente é velho. Esse cara da Matéria Carente, tocou com os caras. E volta e meia, quando ele precisava de uma situação que ele precisava de um artista rápido pra fazer, ele ia lá me procurar em Plataforma. E aí eu fui para vários eventos importantes com ele. Fui para 2 bienais do Recôncavo. Eu fui para um evento no Vila Velha,
que na época a gente tocou com o pessoal, uma galera de Márcio Melo, tocamos com Guida Moira, com Lorenbal, né? Foi um espetáculo assim, e os eventos que eu fui com o Jaime Figura foram aquilo que me alimentou pra eu ser o artista que eu sou hoje. E transcender as visões que eu tinha de arte, fazer as coisas que eu, né? A postura, a questão da postura do artista. Não, você tem que exigir, pô. Quem vai abrilhantar o espaço é você, não é o espaço. Então você tem que tirar onda, né? Então é daquela filosofia: minta e se pressionarem muito, cuspa neles. Não dê concessão a ninguém. Você é artista, cara. Não dê concessão a ninguém. Você está fazendo sua arte e só vai funcionar se você for assim intransigente. Jaime Figura era aquilo que a gente estava conversando. Estava falando sobre a questão das bandas. A gente só se dava satisfeito numa gravação depois que a gente passava aquela música, gravava ela 10 vezes, cara. Ele chegava lá em casa 8 da manhã, quando a gente chegamos a gravar um disco. Já não era De Farpa, era Jaime Figura e Seus Vermes, que eram ele chamava 13 Dedilhados Poéticos, que ele tocava guitarra, então ele fez uns dedilhados simples, que ele não era um musicista, mas ele fez uns dedilhados, ficou interessante. Aí como eu sou maluco, eu digo: não, cara, isso aqui, se a gente botar uma linha de baixo aqui, uma bateria louca aqui, umas quebradas aqui, umas coisas eletrônicas aqui, fica interessante, né? Aí ele, vamos fazer, e fizemos esse disco. Só que ele, com bom sacana que ele era, ele pegou tudo e guardou, que até hoje eu não tenho eu não tenho essa cópia desse material. Esse material hoje tá valendo uma grana. Quem tiver com esse material é uma grana, meu pai. Porque é um material muito bom. Foi do trabalho musical de Jaime Figura, porque Figura, além do trabalho dele ele só tinha 13 músicas, pô. As músicas, aquelas poesias que ele trabalhou, ele fez várias versões dela. Ele fez versões de funk metal, ele gravou essas músicas dedilhadas, ele trabalhou elas em Esperanto. Ele foi um dos primeiros a pegar as poesias dele e trabalhar nessa língua chamada Esperanto, que era uma tentativa de ser uma língua universal. Sim. Então ele já tinha essa viagem. Então, o curso dele desde 91, ficamos trabalhando até acho que o último evento que eu toquei com Figura foi justamente um Reviravolta, que a gente tocou com o Márcio Melo e companhia, e daí ele foi seguir ele continuou fazendo os trabalhos dele, as histórias dele, e o último show, inclusive, que ele tocou foi o primeiro show de Susana Baltem. Eu tô lembrando aqui, lembrando que essa última apresentação que ele fez foi a primeira apresentação que nós fizemos, Susana Baltem. A gente já tinha tocado antes, mas a primeira apresentação profissional, né, com equipamento bom, que a gente ficou à vontade, que eu considero assim, foi essa primeira apresentação, que foi a última apresentação dele. Não que foi que ele tenha morrido, mas foi o último show que eu vi ele tocar. Né? Rapaz, é muita coisa. A gente tem um tempo de 1 hora, mas a gente pensa que essa 1 hora ela pode ser, né, que a gente pode conversar tudo, mas é tanto assunto. Inclusive eu já conversei com você durante muitas vezes, e é aquela coisa de você parar assim, ficar escutando, que é tanta coisa, e eu preciso perguntar outras coisas que eu preciso que você fale para que a gente dê essa continuidade. Porém, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui antes de passar para o próximo tópico, né? Eu gostaria de mandar um abraço para o Sistema do Estado, na pessoa de Dunga da Trismegisto, que Dunga da Trismegisto eu passei 2 meses divulgando o Papo com Bode, e Dunga, ele começou a ajudar, né? Ele começou a repostar no feed dele, né? É um cara que eu já conheço há muitos anos, né? São 30 e tantos anos já a gente se afastou durante um tempo, mas sempre no cenário a gente se encontra, né? E ele me ajudou nessa ideia, né, de sempre estar incentivando, repostando do jeito dele, mas
Eu gostaria de agradecer e falar outra coisa. O Papo com Bode, na verdade, ele foi criado para abrir espaços para as bandas locais e as bandas baianas, né? Principalmente as bandas baianas, não é só de Salvador, mas as bandas baianas, bandas de todo o estado, que não tem espaço, que quer ter uma visibilidade, que quer aparecer, e o espaço está aberto. Se você tem sua banda e você quer que a gente fale aqui no podcast, já vou dizer, o próximo podcast da gente é com Eduardo Slayer, da The Cross, já confirmado, né? Eu não tinha falado, mas estou falando aqui agora. Já conversei com ele, já mandou foto, não sei o que e tal. Só falta marcar o dia, porque ainda a gente não marcou o dia, né? Se vai ser daqui a 15 dias, se vai ser daqui a uma semana. Eu preciso resolver ainda, porque ainda precisa ver trâmites de patrocínio e tal. Eu ainda estou buscando isso aí. Então é a partir desse programa com o Gil, que eu acredito que as energias vão ser muito boas, porque nosso irmão aqui eu conheço ele, as energias o acompanham. Meu querido Gil Freitas, meu irmão, eu queria falar sobre o bode de Azazel, mas antes do bode de Azazel, eu queria falar um pouco sobre a sua vida mística, né? A sua vida mística, independente de questão de iniciação em alguma ordem ou qualquer coisa, porque também eu fui iniciado em ordem, mas vamos deixar essa questão de iniciação um pouco de lado, mas falar das experiências místicas, né? Porque eu creio que as pessoas que estão assistindo têm interesse no assunto, né? É cultura alternativa, né? E eu acredito que isso tem tudo a ver com o nosso papo aqui. As suas vivências. Eu vi uma história muito legal há muito tempo atrás, a gente conversando em um determinado lugar, um local em que a gente não vem ao caso. Não vem ao caso. E você falou sobre uma experiência que você teve onde foi, meu Deus? Em Lençóis, lá na Chapada. Sim, Lençóis, Chapada Diamantina. Da questão do contato com algum ser. Eu tava pensando nisso hoje, cara. Isso. Eu tava pensando sobre essa questão hoje. Foi uma experiência interessante, porque ela eu não sei se ela pode ser enquadrada como um contato imediato de 4º grau, ou se foi uma experiência mística. Ou se não foi nada mais do que isso, uma experiência com um ser dimensional, um ser de uma natureza que nós não conhecemos, que é físico, que está no nosso plano, que é material, mas que eu desconheço a natureza. Foi bastante interessante porque era um período que eu estava querendo muito ter uma experiência sobrenatural. Pô, todo mundo vê disco voador, todo mundo vê bicho, todo mundo tem alucinação, e essa porra eu não tenho nada, cara. Isso. Nunca vi nada pra contar a ninguém. Mas é interessante, porque como eu tive alguma experiência com alucinógenos, isso, você não consegue alucinar nada que você já não tenha visto. Isso. Você não cria bicho da sua cabeça que você nunca tenha visto. Verdade. Você não tem essa capacidade de imaginar. Então, o que aconteceu foi interessante. Nós estávamos lá num local chamado Serrano, já era tarde da noite, já era mais de meia-noite, saímos pra lá, jovem, tocar um violão, tomar um vinho, fumar um bagulhinho, tava com as meninas e tal. E aí, aquela coisa toda. Só que eu tava em alta, pô. Nesse dia eu tinha chegado 5 e pouca da manhã. Acho que eu cheguei logo no ônibus, 5 da manhã. E aí começamos a comer água, pô. Não era casado, filho ainda não tava nem no projeto ainda de vida. Eu era funcionário público, eu não tinha nem sonhava em ser maçom, nem ter nenhuma experiência com a Rosa Cruz ou qualquer outro tipo de coisa. Na época eu era um pequeno burguês, era um funcionário público, pequeno burguês, que estava mesmo vivendo uma vida hedonista, né? Curtindo os prazeres da vida, da juventude, estava com dinheiro, podia gastar, trabalhava, não tinha filho, não tinha pinto para dar água, né? Então, o meu dinheiro era para mim. Então eu aproveitei para viajar, para tomar cursos, para assistir, para comprar livro, para assistir filme, curti a vida, viajei e fui para onde eu quis. E aí, nessa experiência, eu fui para lá, estava lá em Altas, quando chegou um determinado momento, estamos conversando, e aí começou a aparecer uma luz
Quem conhece o Serrano, quem conhece Lençóis, sabe que é bem distante da onde fica o ponto de ônibus, o terminal de ônibus, e o local que nós estávamos, bem na parte alta das corredeiras. Nós estávamos praticamente dentro do rio, na parte das corredeiras. E aí essa luz apareceu, o pessoal falou, rapaz, está acontecendo umas coisas estranhas com a menina que era de lá, nativa, né? Rapaz, está acontecendo umas coisas estranhas. E resumo da ópera: quem não viu, quer ver. E quem fica pra ver, vê demais. É demais. Eu digo que nada, rapaz, a gente é turista. Eu tô pensando que é polícia, né? Porque naquela época, todo o medo que a gente tinha era ser abordado pela polícia, principalmente no meio do mato. O que é que ia acontecer com a gente, né? Eu digo que nada, rapaz, a gente é turista, nós viemos aqui pra Chapada pra curtir, nós viemos bem pra meio do mato, que é pra não estar atrapalhando ninguém, então tem um tio, pode ser alguém vindo na trilha, só que a pessoa falou, só que aí não tem trilha, meu filho, aí não é caminho. Quando eu levantei, que eu observei essa luz, em uma fração de segundos ela já tinha andado centenas de metros, já estava bem mais próxima. Eu digo, não, peraí, calma. Aí eu realmente levantei para ver que o negócio era sério. Eu lhe confesso, meu irmão, que o susto que eu tomei e o medo que eu passei foi tão grande que quando eu levantei, eu já estava totalmente sóbrio. Parecia que eu não tinha tomado nenhuma gota de álcool. Eu lhe confesso. E aí foi quando o pessoal começou a rezar, né? Vamos rezar, vamos se juntar, e começaram a chamar pelo Arcanjo Miguel. Eu digo, nem sabia que tinha reza de Arcanjo Miguel. Começaram a dizer, não, fecha o olho, fecha. Eu digo, vou fechar meu olho como, meu irmão? Se eu tô vendo uma situação, como é que eu vou fechar meu olho? E aí, quando realmente eu tô vendo a coisa vindo, eu observo que é uma coisa assim totalmente... Eu nunca vi representação disso. Meus estudos depois eu fui procurar ver. Eu nunca vi nenhuma representação disso na ufologia, nunca vi representação disso no ocultismo. E era algo interessante. O pessoal de lá disse que talvez seja o fogo-fato, mas o fogo-fato é um tipo de energia eletrostática que, por lá ter muito cristal e muito diamante, isso. Então acontece de vez em quando um raio, uma descarga elétrica, seguir um caminho e marcar, gerar umas bolas de luz. Entendi. Né? Mas isso é comum lá, os garimpeiros conhecem bastante essas histórias, mas isso não era um garimpeiro. Me lembra muito a camuflagem. Era tipo a camuflagem do Predador. Sim. Você se lembra do Predador, do filme com Arnold Schwarzenegger? Sim. Aquela coisa que ficava meio invisível, mas você meio que via, né, de determinado ponto de luz. Só que troque essa coisa de luz por fogo. Mas aquele fogo forte de siderúrgico, aquele fogo cinzento, meio azulado e meio cinzento. E quando essa chama se erguia, porque elas faziam o seguinte, ela se erguia, a cada passo que ela dava, erguia essa chama e formava o corpo. Formava um corpo perfeito humano. Sim. E cada passo que ela dava, essa coisa subia e descia. E fazia um barulho mesmo de fogo quando você está na atmosfera, que você sente aquele barulho de que, né? E isso na nossa frente, parou na nossa frente, mais ou menos uns 10 metros, 20 metros. E nesse momento, eu posso dizer a você que depois eu tive a sensação mais desagradável do mundo, porque foi que eu me senti um ser inferior. Porque quando ele parou, a impressão que eu tive foi um ser superior parando e olhando um monte de macaco. Com medo. Um monte de coisas com medo. E aí ele simplesmente mudou o caminho dele, e continuou seguindo uma trilha e foi viver a vida dele. Deixando a gente lá pra trás com cara de bunda, sem saber o que fazer, sem saber se a gente corria, sem saber se a gente chorava, sem saber o que foi que aconteceu. E até hoje fica essa dúvida se era um ser dimensional, se foi uma alucinação coletiva, se foi um extraterrestre, se foi uma entidade, ou se foi um cientista, ou, né? Sei lá, quem sabe. Não consegui encontrar em lugar nenhum uma explicação. E aí fico pensando, passei muitos anos, maluco. Acampava, ia pra mata. Buscando, né? Procurando. Com medo. Com medo.
Ficava com medo, fiquei traumatizado, ficava com medo de me bater de novo. Não, quero ver esse dado, não. Mas depois, com agora a maturidade, né, eu fico curioso e digo assim, rapaz, se eu tivesse tentado me comunicar, né? Que experiência poderia ter acontecido, né? Mas, pior se fosse predador, né? Se fosse o predador, a gente não tava aqui contando a história, né? Então não foi uma coisa ruim, não foi uma experiência espiritual, porque não teve essa coisa uma epifania ou algo assim dessa forma, ou deixou alguma mensagem, não. Foi uma situação, tipo, a gente se encontrou, um fato inusitado e nunca mais aconteceu. Nessa mesma época, houveram outros amigos que tiveram relatos de outros dias lá na região em se bater com essa mesma figura. Mas ali é uma região que a gente sabe que tem muita atividade, relatos de atividade ufológica, né? Principalmente ali na Serra do Andaraí, Serra do Capabode, Igatu, o pessoal relata bastante, né? Inclusive, acho que em 95, foi na época que eu fui para lá, tem relatos, inclusive até no Jornal Nacional, né, das atividades que estavam acontecendo naquela região. Ali é um lugar muito louco, um lugar muito estranho, muito forte a energia que tem ali. E agora, e aquela questão, a gente realmente não sabe os mistérios, né? A gente não sabe os mistérios. A gente não sabe nada. A gente acha que sabe alguma coisa ou tenta estudar, buscar, mas realmente a gente não sabe nada. Todo mundo tem uma explicação para determinada coisa e na verdade ninguém explica nada. A gente trata com uma explicação científica como se ela fosse a resolução da verdade. Mas a própria ciência é algo que é progressivo, é algo que vai se transformando de acordo com as informações, com os dados que eles vão coletando, né? Então, a ciência não pode ser nada determinante ou determinista ou positivista. Ela é dinâmica, ela se transforma. Por exemplo, o mundo de 4.000 anos atrás, não, vou ser mais radical, o mundo de 50 anos atrás, as visões que nós temos do universo, do infinito, das descobertas que foram feitas nos anos 50, 40, achava-se que o universo, a única galáxia que existia era a Via Láctea, né? Isso. Depois Edwin Hubble foi analisar as fotografias que aqueles telescópios mais modernos da época estavam mostrando, eles achavam que eram nebulosas e eram galáxias. E hoje, com os estudos que nós temos aí do web, são bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Isso. Então, eu acho que eu acredito muito hoje que as filosofias, as religiões tinham que dar uma evoluída e dar uma parada para repensar seus dogmas, né? Ou reavaliar seus dogmas à luz dessas descobertas do micro e do macro, da física quântica, inclusive as ondas gravitacionais, né? O universo ficou muito maior. Não quero dizer com isso que Deus se torne menos do que ele é. E muito pelo contrário, quando você compreende a dimensão do que é hoje, que nós sabemos do que é o universo, Deus se torna muito maior. Isso. Né? Ele deixa de ser aquela coisa que o pessoal gosta muito de usar como se fosse um servo. Um cara que vai resolver arranjar um emprego pro cara, o cara precisa ganhar na loteria, o cara precisa de um carro, e a mulher foi embora. Atrás das bênçãos. Né? Não, quer que o cara faça coisas patéticas pra ele. Você acha que, porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do cara, né? O cara vai sair criou o universo inteiro pra estar preocupado com suas pequenezas, pô. É verdade. Né? E a gente se dá muito importância, né? E que na verdade o homem ele tem que aprender a viver com as dificuldades da vida, né? Ele tem que aprender a viver. Eu tenho que aprender, nós temos que aprender a viver com as dificuldades. Porque se você não tem dificuldade, você tem uma dificuldade, não, eu vou na igreja que lá resolve. Eu vou em qualquer religião, não digo que a pessoa não deve ter uma religião. Sim, você quer ter uma religião, quer se conectar com Deus, é válido, né? A gente não vai dizer aqui que não é, né? Mas assim, existem momentos que você para e diz assim, poxa,
isso aqui não é a minha não é a minha onda, né? Se eu tive a oportunidade de ser cristão, né? Eu fui crente, né, durante algum tempo, e eu parei um tempo assim, tipo, isso aqui não é a minha ideia, isso aqui não é meu caminho, né? Isso aqui não tá tudo errado, não é desse jeito. Da forma que você que eu vi encara inclusive a forma como eles pregam, isso, uma forma de se fazer, mas que muitos não fazem, né? Exato. Né? Nietzsche falava sobre isso, quer dizer, a forma de vida do cristão, ela é meio que impraticável. Isso, exatamente. Né? E você não pode viver a vida toda sendo culpado por viver numa culpa que culpa. Isso. Não foi dito que nós fomos feitos em mais de semelhança, mas fomos feitos em semelhança em quê? Na criação, pô. Exatamente. Na concepção, na inteligência, não é nosso corpo físico, mas na nossa capacidade de criar e justamente conceber o infinito. Quando você concebe a palavra infinito, ó, que enxurrada de vem na mente no mesmo instante, né? E quantas pessoas estão presas ali só ao espaço físico de um templo, ao espaço físico de uma ideia que está cristalizada. Quando você abre o olho, o mundo é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais difícil. A gente tem que lidar com nossas emoções, com as nossas repressões, né? Tudo que a gente quer, que a gente pode, nem tudo eu posso, mas nem tudo convém. Isso. Né? E por aí. Eu acho que as experiências da religião é pra gente ter a palavra correta para usar é esse estranhamento da vida. Isso. É sempre questionar. Isso. É sempre questionar. Se não se questiona, não aceitar a resposta pronta, pré-fabricada. É trazer para si, trazer pro centro, né, como a gente fala, trazer para pra você. Analise com senso crítico, desapegue da parada. Em vez de ficar, eu vejo o mundo hoje nessa coisa dessa bipolarização que nós temos hoje aí, forjada, né? Azul e vermelho, né? Os azuis não são isso, os vermelhos são aquilo, blá blá blá. Sim, porra, e as outras cores, cara? Só existem essas duas cores, esses dois chatos aí enchendo o saco, né? Existe toda uma gama de coisas para se experimentar na vida. As religiões são várias. Você vai seguir aquela que a casa, né, que seu coração se você se sente melhor. Claro. Eu durante muito tempo sou de uma família que tem a base protestante. Não todos são, mas minhas avós eram, e catolicismo, cristãos em essência. Aí varia entre o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Mas durante o período da minha vida eu era um ateu que nem uma porta. Era ateu pior do que uma porta, que eu não acreditava em nada. Eu estava naquela fase assim, totalmente desiludido, revoltado. Já fui dessa fase. Aquela fase revoltado, né? Mas aí, em determinado momento, eu encontrei o Zen budismo. Estudo de textos de Zen budistas, estudo e tal, que, peraí, velho, pra que esse peso todo? Que só quem vai seguir isso aqui, quem tem a tendência de seguir aquilo ali. Eu acho bonito quem se dispõe, né, a militar, a praticar uma religião, eu acho. Mas eu, dentro da minha experiência, já não sinto essa necessidade. Isso. Não é que eu seja melhor ou mais soberbo, que eu seja, claro, coisa, mas eu tento trazer para o meu dia a dia esses aprendizados, essas questões, porque ele sempre diz lá, onde nós conhecemos, que não adianta você ter um conhecimento que você não pode colocar em prática. Exato. Né? É totalmente inútil tá aprendendo o quê? Vou para a escola de engenharia e não vou praticar cálculo. Isso. Não vou praticar, né, a engenharia. Claro. A gente tem 11 minutos e eu vou resumir um pouco essa questão. A gente vai falar um pouco desse bode de Azazel, que eu estou interessado nesse assunto aí, com o quê? E sobre a Lucy Crazy. Lucy Crazy. O bode, eu acho eu trabalhei com um determinado político em 2018, né? Um político de esquerda, e eu fazia a campanha política dele, né? Eu fui o fotógrafo e videomaker desse político. Um político que foi eleito deputado federal e aquela coisa toda e tal. E eu fiquei 5 meses com ele na estrada.
E uma coisa interessante que eu vi a respeito desse animal, né, o bode, né, foi assim, eu passei no sertão, vamos dizer assim, Juazeiro, sim, a divisa da Bahia com a Bahia, a divisa da Bahia com Pernambuco, teve um lugar também que era a divisa de Bahia com Pernambuco, não é Juazeiro, é outro lugar, que eu não lembro agora o nome. E engraçado, quando você passava na pista, você via os bodes na pista. Ele não fica no curral. Ele não fica junto das ovelhas. Ele vai para a pista. Então é um bicho que extraordinário, né? Ele é forte. Então eu acho que é muito condizente a gente chegar num podcast chamado Papo com Bode e dar uma conotação a explicar um pouco, falar um pouco sobre esse bicho. Porque é um bicho fantástico, né? Da questão da simbologia dele, né? Muitos aí estão, mas significa, é algo que remete a Satanás, ao diabo, a Bafomé, a não sei o que seja lá o que for. É uma ignorância incrível. Mas, assim, me fala um pouco antes da gente falar sobre... A gente tem 9 minutos, né? Vamos tentar reduzir aí para a gente conseguir falar sobre Lucy Crazy. Pronto, vamos falar do bode. A questão do bode é o seguinte. Azazel. Existe uma confusão, e talvez proposital, de uma galera que era anti-maçônica, final do século XIX, começo do século XX, começou a pegar determinadas imagens, determinados textos e associando isso ao satanismo. Existe uma imagem numa obra de Eliphas Levi, que é uma imagem alegórica que ele chama de bode de Mendes. Já pegaram esse bode e essa imagem alegórica e já disseram que era cultuada pelos templários. Isso. Coisa que nós sabemos que os templários eram católicos cristãos. Então, monge, né? E o termo Bafomé é propalado aí aos 4 cantos como um anagrama de Sofia ou de sabedoria. Isso. Né? Por que sabedoria? Porque a sabedoria não fala. Isso. Quem é sábio não diz que é sábio. Assim, o silêncio, né? Isso. É uma das armas do mago. Isso. Né? A palavra, porque a palavra tem poder. Né? Então, através dessa confusão, talvez até mal intencionada, se colocou essa imagem do diabo como se o diabo fosse um bode. Mas todo mundo sabe que o ditado mais antigo diz que o diabo não é tão feio quanto se pinta. Né? Já vista que se o diabo era Lúcifer e virou Satanás, ele era o anjo mais bonito. Então, dizer que ele ficou com chifre, quando foi que ele virou caprino, né? Essa anda do bode de Azazel é da cultura judaica, do período de Jesus Cristo. Não sei se eles já praticam isso hoje em dia, mas na época que iam levar o cordeiro para um sacrifício. Para na época que se fazia as imolações, os sacrifícios no templo de Jerusalém, eram feitos 2 sacrifícios. Um era feito a Jeová, que era o cordeiro imaculado, que era sacrificado no templo lá pelo sacerdote, e o bode de Azazel, que era um bode preto ou um animal que não fosse puro, totalmente branco. E esse bode era feita a confissão. O que se faz na Igreja Católica? Confessa-se ao padre ali, e vai ter o sigilo, e sabe que o padre vai manter o sigilo. Se confessava com o bode, porque sabe que o bode não vai falar. E esse bode era lançado no deserto, porque Azazel era supostamente a entidade que governava os desertos. Depois, com a Igreja Católica, com o cristianismo, ele virou demônio. Mas era uma divindade cultuada lá para aqueles povos daquela região de Canaã, ali, os filisteus. Inclusive os judeus da época, tanto é que eles faziam o ritual junto, um para Jeová e outro para Azazel. E Azazel, ele tá no Goécia, né? Sim, tá dos demônios do Goécia. Quer dizer... o pessoal da Goétia que trabalha com essa tradição, né? Porque essa tradição da Goétia vem da Cabala. Mas aí é outro assunto para outro dia, se vocês quiserem tratar isso. Lucy Crazy. Lucy Crazy foi uma coisa inusitada que aconteceu na minha vida. Porque eu tava com Susana Sbalten,
né? Suzanas Balter, não fiquem pensando que são garotas. Suzanas Balter era o trabalho anterior, que tá dando tempo. A gente ficamos 10 anos produzindo, temos mais de 30 lançamentos, e era um grupo que tinha uma proposta de anti-música e anti-banda. A gente não fizemos poucos shows, a gente estava pouco se lixando para essa coisa, a gente estava mais interessado na coisa da arte pela arte, de fazer música, de fazer as experiências que a gente quis fazer. Então, fiz e chegou uma época, 10 anos trabalhando nessa linha, tem hora que cansa, né? Isso. E tem hora que, tipo assim, você não tem mais o que de novidade para fazer. E aí tem um tempo que eu tô trocando ideia com uma amiga que era de uma banda chamada Guias Cegos, que ia fazer um pop rock, mas um pouco gótico, uma coisa mais... E conhece um pouco de música, a gente conversando, trocando, interagindo na internet. Ela mora em Barra, no interior, em Duas Barras. Duas Barras, Duas Serras. Não sei, depois ela corrige. Drica Carvalho. Drica Américo. Aí, musicista muito boa. E aí foi uma pessoa que, como já me figura, casou naquela coisa. Veio lá de Duas Serras pra gente poder gravar um trabalho, tipo, 6 horas de viagem, acreditou na proposta, assim. Vou na casa de um maluco que ela não conhecia direito. E a gente se bateu, fizemos um disco que ficou, em 4 dias fizemos um disco para primeiro disco de Quem Nunca Tocou Junto. Ficou bem interessante e temos umas ideias aí para trabalhar misturando música eletrônica com guitarra, baixo, instrumentos acústicos e eletroacústicos, e ser uma coisa menos experimental do que Suzana, que era uma coisa mais buscada mais para estúdio, mais para galeria de arte, essas paradas. E agora estou pensando nessa coisa de sair fazer show por aí, final do ano talvez. Estou pensando num projeto chamado Casa Noise, que é um projeto para levantar, inventar ou movimentar uma cena de música eletrônica em Salvador. Mas não música eletrônica rave, mas uma música eletrônica experimental, música eletrônica de cyberpunk. Entendi. Né? Eu tô com o meu trabalho aí, vocês quiserem conhecer, eu tenho um trabalho na internet chamado meu trabalho Gil Freitas, que é um disco que eu fiz com uma temática cyberpunk, de elementos de coisas que eu peguei com Suzanas Balter e tal. E que eu coloco agora numa coisa mais palatável, né? Porque Suzanas Balter tem umas coisas meio difíceis, assim, de músicas longas, né? E eu fiz um trabalho mais pop, 3 minutos. Deixa o endereço. YouTube Gil Freitas, pode procurar YouTube lá. Gil Freitas. Gil Freitas. E Lucy Crazy também tá na internet. Lucy Crazy, tá Crazy com K. Lançamos tendo Bandcamp. Foi lançado pela Plataforma Records, que é um parceiro nosso lá do Rio Grande do Sul, Max Chame, que tocou com o GDE. Também o cara, nome Antônio Trauma, é o nome artístico dele, um cara também famoso no meio artístico. E tem uma tradição, Suzanas Balter conseguiu um nome interessante internacionalmente falando, que nós lançamos em Barcelona, lançamos na Alemanha, lançamos nos Estados Unidos, lançamos em vários lugares, fizemos parceria com artistas japoneses, com artistas alemães. A gente fez o que acho que todo maluco que tem uma banda gostaria de, dentro do underground, de fazer, né? E a gente conseguiu, inclusive até uma das coisas que eu achei interessante, que fazemos parte de grupos de artistas que a gente cultuava, né? Pessoas que a gente admirava, hoje curtiu, ouviu o nosso som. Então, isso pra mim Suzanas Balter foi a salvação. E agora vamos começar com o Lucy Crazy aí. Eu quero fazer show, quero tocar, quero viajar. Massa. Então, 2 minutos. Lucy Crazy. Lucy Crazy. Lucy de Lucy K-R-E-Z-Y. Lucy Crazy. Lucy Crazy. Pode botar lá no YouTube que tem lá. Lucy Crazy. Crazy Vibes, que é o sucesso. A nova onda do verão. Chegamos ao final do Papo com Bode. Espero que vocês tenham gostado. Hoje tivemos poucas pessoas, porque é novo e a gente realmente estreia, mas eu acredito que no YouTube o pessoal vai estar replicando, vai estar vendo, vai estar... Em breve a gente vai estar com uma audiência maior, até porque é novo. Deixando claro, o próximo, quem vai estar com a gente aqui no próximo programa, no próximo podcast, é Eduardo Slayer, do The Cross.
Tem alguns nomes aqui que eu gostaria que me pediram, né? Não posso dizer todo mundo, posso falar todo mundo, porque na verdade eu não tenho como falar, porque a gente não tem tempo. Então eu vou só falar aqui, foi um pedido de uma banda aqui, de uma banda que eles me pediram, eles me chamaram pelo deixa eu ver aqui, me pediram para falar deles. Agora eu não tô achando, acho que tá no meu outro Instagram, deixa eu olhar aqui. E aí eu queria falar dessa banda, né? Eu ouvi alguma coisa deles, não sei se eu vou conseguir falar esse nome dessa banda. É uma banda... Os caras faz banda em inglês, é complicado, velho. Mas é uma bandinha boa, já escutei naquela plataforma do... Eles estão no... Como é o nome daquela... Sem ser o Face... Aquela plataforma de streaming, como é? Tem o Spotify. Spotify. Madai Sun Rebellion. Vê se é isso aqui mesmo, irmão. Em cima aí, ó. Midnight Sun Rebellion. Pronto. É o sol da meia-noite, rebelião do sol da meia-noite. Rebelião do sol da meia-noite, pronto. Então aí Midnight Sun Rebellion. Raione, aí tá aí o seu recado. Tem várias músicas no Spotify. Então, se você quiser procurar lá, banda nova, chegaram pra gente pra pedir pra dar falar deles aqui. E agradeço a vocês pelo tempo, pela paciência. E tamo junto, nadando contra a maré do sistema. Agradeço ao nosso irmão Gil. Eu que agradeço. Querido irmão Gil, e que a gente esteja mais outras vezes juntos, né? Se a galera quiser, estamos aí. Tamo junto. Vai lá sobre qualquer assunto. Não tem tabu com a gente. Tamo junto. Agora é o seguinte, não me responsabilizo por